Hoje eu vou falar de um conceito com vocês que nós passamos por ele todos os dias, né? Inclusive acho que a cada segundo, e ele pode ser adotado também não somente dentro da nossa profissão, mas como também dentro da nossa vida pessoal, tá? E o que eu vou falar hoje com vocês é sobre resiliência. Então é uma palavra que eu quero estar adotando dentro do vocabulário, uma palavra nova, e a gente vai estar conversando sobre isso, galera. Então, só aguardar. Fala galera iluminada, beleza? Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, sou Alessandro Asvos, administrador do Cartilha de Iluminação Cênica, o nosso canal sobre a arte de iluminar. Para quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, está tendo contato agora comigo, sou iluminador, né, há 16 anos, e esse canal eu venho trabalhar diretamente questões ligadas à luz e à iluminação. Então eu vou estar discutindo com vocês esses temas mais técnicos, né, passando por, claro, teorias, falando um pouco sobre a questão organizacional, como funciona, é, e outros tópicos também que eu quero estar incluindo, né, falando sobre toda essa temática, né? E hoje eu quero estar discutindo um pouco sobre a questão de carreira. Já tem alguns vídeos, né, que eu devo ter lançado aqui, outros que eu também estou gravando e aos poucos eu estou colocando para vocês. E hoje o tema especificamente sobre carreira, né? E conforme, né, eu falei na pequena abertura, eu quero tá adotando hoje com vocês uma palavra, né, que ela se tornou conhecida, né? Na verdade, ela foi adotada, né, de uns tempos para cá em questões de planejamento de carreira, tá? E a palavra é resiliência. A resiliência, né, ela é estudada na física. O pessoal aí que conhece um pouco mais, que quando a gente vai estudar estruturas, a resiliência ela estuda a questão de corpos, né, após serem movimentados, né, voltam ao seu estado original. Né? Isso é a resiliência, né, ela é usada também muito dentro da arquitetura, que são aqueles prédios, né, que tendem a balançar um pouco e depois voltam no seu estado original. Em pontes, né, também é usado muito essa questão da resiliência da física. E de uns tempos para cá foi adotado isso, né, ou seja, né, foi emprestado, né, foi emprestado da física essa palavra e adotada dentro do ramo da psicologia. E o que isso quer dizer, né, para gente? Você está falando, pô, Alessandro, você está falando alguma coisa aí de arquitetura, de física, né? De repente você vai falar de carreira e uma coisa eu falo, isso tem tudo a ver com o nosso dia a dia, isso tem tudo a ver com a nossa carreira. Na verdade, assim, a resiliência, então, ela foi adotada dentro dos recursos psicológicos para tentar compreender melhor a capacidade que o ser humano tem em lidar com tudo que ele passa, né? Seja ele por momentos alegres, seja ele por momentos tristes, ou seja, ele tem esse balanço, né, na sua emoção. Então, a psicologia, né, atual, ela explica que que o ser humano ele tem que ter essa resiliência, né? Por mais que ele saia do prumo, né, falando no português assim mais convencional para a gente poder até entender melhor. E a gente, eu digo, incluo eu também, porque isso para mim também é uma palavra nova que eu conheci ela há pouco tempo. E, no entanto, é a gente ter aquele jogo de cintura com todas as situações, com tudo aquilo que a gente passa no dia a dia, né? A nossa função ligada à iluminação, seja ela ligada dentro da arquitetura, seja ela ligada quando você está criando um projeto, seja ela quando você está montando um show, você está montando um teatro, você está criando junto com um grupo, é, muitas vezes a questão profissional do iluminador, a gente sente que parece que você está sendo jogado de lado, que existem outras importâncias, né? E na verdade não é isso, tudo tem a sua hora certa. E muitas vezes, né, nós somos colocados, né, à prova, na maioria das situações, para a gente poder lidar com a situação da melhor maneira possível, né? E para lidar com isso de uma maneira legal, de uma maneira com que a gente não se altere tanto, né, devido ao estresse que a gente passa,
né? Quem trabalha com montagem, né, principalmente de show, sabe isso. O pessoal da montagem, né, tem que ter muita resiliência, tem que ter muito jogo de cintura. Então eu quero estar colocando isso para vocês hoje, né? Ah, eu sei que às vezes é muito complicado, né? Tem situações que nós somos submetidos e demora para a gente realmente voltar, né, ao estado normal, né, ao estado normal do que a gente é realmente. A gente passa por estresse, a gente passa por, de repente, um questionamento, né, de pessoas que de repente caem de paraquedas, né, dentro do projeto, não sabem nem o que está acontecendo e opinam. Né? Eu costumo até brincar, né, dizendo, o pessoal que trabalha comigo sabe isso, que eu falo assim, que a luz, depois que ela está montada, todo mundo é iluminador. Né? A luz depois que está montada, todo mundo é técnico. A luz depois que ela está toda pronta e montada, né, todo mundo sabe trabalhar com ela. Então, né, e eu falo assim que tem que ter um jogo de cintura com isso, assim que muitas vezes é impressionante. Né? Quantas vezes, né, nós terminamos de montar uma iluminação e a gente acabou de afinar tudo, aí de repente vai alguém e começa a mexer na mesa. Ah, e se você fizesse isso, se você fizesse aquilo, né? E existe muito disso ainda, né? Ou então, né, o pessoal que trabalha na, na arquitetura, né? De repente você quer criar um pouco mais, só que o cliente, ele viu uma foto numa determinada revista e ele quer daquele jeito dentro da casa dele, né? De repente ele quer aquela luz com dicróica que faz um pequeno facho que você como profissional, você sabe que aquilo não vai ser legal. Então você tem que ter uma certa resiliência, esse jogo de cintura, para não dizer para ele que aquilo está errado, mas você tem que ter resiliência do quê? Que você tem que mostrar para ele com suas objeções, até falando tecnicamente, que aquilo é interessante, porém você pode acrescentar algo a mais. Né, com isso. Então, tudo isso, galera, é ter resiliência hoje em dia. E dentro do nosso trabalho de iluminação, a gente passa por isso todos os dias. Eu falo que é uma prova de vida nossa, né? Uma prova que faz com que a gente cresça, né, dentro da carreira. E muitas vezes também a gente quer perder a cabeça. Só que é uma coisa que eu falo, não adianta. Não adianta você ficar bravo, não adianta você de repente chiar, né? Assim, respira fundo, né, quando essas coisas acontecerem e que rapidamente você vai entrar num estado um pouco melhor emocionalmente. Então, muitas vezes, a gente tem que deixar de lado as críticas que fazem. A gente tem que deixar de lado essas pessoas que chegam e começam, de repente, a brincar na mesa e falar, ah, e se você fizesse isso, se você fizesse aquilo, né? Ou então o diretor que chega, né, pede para você, né? Eu falo muito exemplo do foco, né? Que os diretores chegam para você e falam, eles querem um foco. Só que eles não sabem direito o que é esse foco. Né? E muitas vezes a gente vai ter no teatro, né, a gente tem a gente tem a possibilidade de estar testando nos ensaios isso, mas nem muitas vezes no dia a dia isso é complicado. Você de repente você tem um foco que você faz com, vamos jogar o exemplo, com três aparelhos, né, dois frente, um compra, e de repente você vai chegar num teatro e só vai ter um aparelho para você trabalhar. E aí, né, entra o questionamento que eu faço com vocês. Vai adiantar brigar nesse teatro somente porque, ao invés de três focos, você fazer somente com um? Né? Aí que entra a capacidade da resiliência, né, de nós operadores, né, que o operador que geralmente, né, viaja com um espetáculo. Ah, então, a nossa resiliência está em tentar adaptar aquilo da melhor maneira possível com o material que a gente tem. Muitas vezes, né, a gente está viajando na estrada e não tem a moving que nós estamos acostumados a trabalhar. Ou seja, a gente tem que ser resiliente em adotar aquilo da melhor maneira possível. Né? Se o cliente seu, né, chega para você, lighting designer, chega e fala, olha, aqui nesse local eu queria, por exemplo, um LED que muda de cor, né, o pessoal da arquitetura. A gente sabe que a mudança de cor ela não é cabível em qualquer lugar. Então cabe a você ter a resiliência, né, ter esse jogo de cintura para que você também não se influencie com o cliente, né? Porque muitas vezes você vai tentar explicar para ele, olha, o LED colorido ele não seria legal nessa sala, mas vamos, a gente pode colocar num outro ambiente. E ele vai muitas vezes sustentar que ele quer, que ele quer, que ele quer, e você tem que ter esse jogo de cintura. Você não pode, né, perder a capacidade de perder a sua originalidade, né? E com isso também fazer um desgaste emocional consigo, né? E com todas as pessoas que estão em volta, porque de repente aquilo não vai ser legal. Então,
galera, vamos começar a adotar, tá, essa palavra resiliência. Eu falo isso porque eu convivo com muitos artistas, eu trabalho com muita montagem, né? Há 16 anos eu trabalho com iluminação e eu trabalhei já em grandes centros culturais e é complicado, né, às vezes a gente lidar, principalmente com certos profissionais que já chegam com com determinado pensamento e tem que ter aquilo que ele quer. E muitas vezes você tem que jogar com ele. Né? Muitas vezes você tem que chegar e falar, olha, o que você acha interessante? Vamos fazer dessa forma, olha, aqui no contra, né, eu posso estar trabalhando com isso. Olha, aqui dentro dessa sala eu posso estar trabalhando dessa forma. Né? Então tudo isso, pessoal, é resiliência. Né? E vamos adotar então isso. Né? Eu passei a adotar de uns anos para cá e eu garanto para vocês, tem sido algo assim maravilhoso, né? Porque por mais que esteja pesado ali o ambiente, porque às vezes você quer estresse, você tem tempo para entregar, você tem tantas horas, você tem ali, chega o produtor, chega e fala para você, no coordenador, por exemplo, do evento, olha, você tem 2 horas para fazer toda a montagem. E você olha para toda aquela estrutura e fala, gente, eu não vou conseguir montar isso em 4 horas, né? Então você tem que ter essa resiliência em se acalmar e tentar fazer o melhor possível dentro do planejado, dentro do combinado, dentro daquilo que estão cedendo para você naquele momento, tá? Galera, então essa é a dica de hoje, né? Sobre resiliência. Espero que vocês tenham entendido, né, um pouco mais como funciona e vamos adotá-la no nosso dia a dia, né? Assim a gente trabalha de uma melhor maneira, a gente trabalha muito mais feliz, a gente trabalha muito mais contente, né? Que é aquilo que eu sempre falo. Quem trabalha na área de iluminação, envolvido com essa área de iluminação, são pessoas que acabam conhecendo de uma certa forma e acabam se entregando, né, dentro dessa profissão. Né? Seja ali dentro da arquitetura, seja dentro de uma arte mais visual, como teatro, como dança, né, como shows e por aí vai, a gente acaba adotando isso para a nossa vida porque a gente ama o que faz. Né? Porque de criança, né, você não fala, eu vou ser iluminador, eu vou ser um light designer. Não, isso daí é algo que você descobre com o tempo. Então, geralmente você para na profissão porque você ama. E isso é extremamente importante. E junto com isso, teremos muito mais resiliência, que o nosso trabalho vai fluir muito melhor para a gente e para quem está do nosso lado. Valeu então, galera. Então, se você curtiu, pode deixar um curtir aqui embaixo, seja muito bem-vindo com isso. Podem também estar se inscrevendo no canal, serão muito, mas muito bem-vindos mesmo. E qualquer coisa, os meus contatos estão aí embaixo e a gente vai se falando, galera. Então, luz a todos e até a próxima. Muito obrigado.